gente! Nós estamos aqui na nossa 14ª edição do quadro Roda de Saia e hoje a nossa entrevistada é Cláudia Penteado Barros Nogueira, que eu vou chamar carinhosamente de Claudinha, posso? Claro. Vou chamar de Claudinha. Ela está aqui para falar e compartilhar com a gente a experiência dela enquanto professora, enquanto empreendedora, enquanto mãe, não é? Sim. Claudinha, seja muito bem-vinda, viu, no nosso quadro. Muito obrigada, Miriam. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir alguma coisa. Sempre contribui, gente, não é? Sempre contribui. Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é mãe de 3 filhos. Sim. Qual a idade deles? O mais velho é o Gabriel, 27 anos. Mateus, 24 anos. E Laís, que acabou de fazer 18 anos. Todos, os dois estão formados, os dois mais velhos? Ou... Eu tenho um formado, o Gabriel, o Mateus está no último ano e minha filha acabou de entrar na faculdade e acabou de sair de casa. E aí, como é que fica o coração com isso tudo? A gente fica feliz por um lado, né? Mas o coração fica bem apertado. Como ela é que vai ser? Ela foi para onde? Ela foi para São João da Boa Vista. O meu filho já estuda lá, o Mateus, está no último ano. Então tem uma certa retaguarda. Que bom, né? Que Sim. bom que não vai se sentir totalmente sozinha, né? Sim. Escuta, Claudinha, outra coisa, deixa eu te perguntar. Como é que foi pra você, agora que a casa tá, digamos, meio vazia, né? Os filhos estudando e fora. Como é que foi pra você levar profissão junto com a maternidade? Foram 3 filhos, né? Como que foi pra você levar isso tudo junto? Olha, foi difícil, né? Agora que eles já estão independentes, parece que foi fácil, mas foi bem difícil, porque eu trabalhava com crianças e tinha crianças. Então era uma jornada bem estressante. Por um lado é gratificante, porque é todo um trabalho, né, na educação, mas é um peso muito grande. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que dá para conciliar. E eles sentiram, vocês têm consciência assim do quanto eles sentiram com essa divisão da mãe? Porque a gente fala que toda professora é uma grande mãe em sala, acaba sendo, né? Sim. E você, a sua profissão está mais ligada à educação fundamental, né? Então, nesse comparativo aí, você chegou a dar aula para os seus filhos ou não? Eu cheguei a dar aula para um filho. Um filho? Um filho. Não é uma experiência boa. Não, eu imagino. Criança não sabe separar, não, né? Era muito bom também, por um lado, trabalhar com crianças, né? Ficar a par do mundo infantil e ter os filhos em casa. Nessa parte era bem gostoso. O desgaste era o físico mesmo, né? De trabalhar com uma sala numerosa, crianças barulhentas. Aí eu ia buscar 2 meninos, né? Então eles já entravam no carro brigando e a gente tem que respirar fundo e com calma e tentando aí, porque a gente precisa, né? A gente precisa conciliar, né? Vários papéis. Né? E hoje você está aposentada enquanto professora e você continua atuando, é isso? Qual é exatamente a sua atuação hoje? Eu me aposentei da Prefeitura de Campinas como professora, né, de educação infantil. Foi uma experiência muito boa, fui muito feliz na minha carreira, na minha escolha. Sempre gostei muito da parte de inclusão, sempre tive alunos especiais, desde quando eu ingressei na Prefeitura, né, há 28 anos atrás. E eu acredito numa educação uma educação com qualidade e qualidade onde todos estão inclusos. Né? Quando você fala da inclusão, me desperta o seguinte pensamento, né? O que para você, porque você atuou, pela sua biografia, você atuou também no ensino privado, né? Qual a diferença, você enquanto professora nesses 2 segmentos, né? A diferença entre o que se aplica no ensino público e o que se aplica no ensino privado?
Bom, tem várias coisas. Eu atuei mais na rede pública do que na rede privada, mas eu tenho experiências diferentes. A escola pública, ela está muito mais preparada para a inclusão, né? Não é só pela legislação, mas ela tem um professor de educação especial, ela tem uma sala de atendimento. Quando eu ingressei na rede não tinha nada, eu era sozinha com as crianças e tinha que me virar. O objetivo era só interação social, não tinha qualquer proposta pedagógica, né? Hoje as coisas evoluíram muito, ainda tem muito a evoluir. A escola particular ainda está assim no início dessa inclusão, né? Pela estrutura, talvez até por falta de conhecimento mesmo, por medo, por insegurança, né? E eu acho que a escola que está aberta, ela ganha muito, porque as crianças que estão ali junto, né, elas aprendem a lidar, é como se fosse uma rede ali de colaboração, de solidariedade. Eu acredito que uma escola assim tem muito menos bullying, muito menos competição, né, egocentrismo. Você trabalha mais o emocional, penso, né, o humano da pessoa, até com essa questão, porque inclusão não está só no papel, né, Claudinha? A gente fala muito em inclusão, a questão de um direito constitucional, de um direito, né, legal, mas ele vai muito além disso. Né? E se não tiver um trabalho mesmo dentro dessa inserção, a gente não consegue retirar essa condição de desigualdade mesmo no aprendizado, né? Agora, você acha que, você disse que no ensino público isso está melhor, né? Está mais aceitável, está mais avançado, sim, do que na rede privada, né? Você consegue entender por que tem esse... É só uma questão de estrutura de pessoas, eu falo, de docentes, ou é toda uma estrutura também de aceitação de alunos? Você acha que isso tem uma questão de preparo também, educação familiar para lidar com essas diferenças? Você consegue fazer um diagnóstico disso ou não? Eu vejo assim, né, que nem alunos meus que passaram por mim, né, até 6 anos, aí a mãe procurou uma escola particular, né? Então, na hora de preencher uma ficha, é na hora, né? A mãe sente. E agora? O que a gente vai fazer com essa criança? Então, existe o medo, né, dos profissionais, existe um preconceito da sociedade em geral, até das próprias famílias, né? O que essa criança tem? Tem pessoas que pensam até que transmite autismo, Down, né? Então, existe uma ignorância muito grande, né? Isso em todas as classes sociais, não é? Certo. Né? E a escola privada tem exceções, nós temos boas experiências de escolas que têm um trabalho, que têm essa preocupação, mas a maioria ainda não está preparada. Eu tive experiência de presenciar numa escola, os alunos especiais, eles eram colocados em outra sala, na biblioteca, num outro ambiente, entendi, separado do grupo, né? Então, como que esse grupo vai essa sua colocação, ela tem muito cabimento e é bom que a gente fale a respeito disso. Há mais ou menos uns 15 dias eu tive um apontamento, até na minha página mesmo, um comentário, onde nós falamos da questão da educação na segunda língua oficial, nós falamos em Libras, né? E aí eu condicionei isso à questão do despreparo, né? Porque embora nós já estejamos há muitos anos com Libras enquanto língua oficial brasileira, a segunda língua oficial brasileira, nós ainda não conseguimos retirar isso do papel. Isso é um problema sério, né? De inclusão, é um problema sério que a sociedade tem que olhar para isso. E teve um questionamento específico, né, de um comentário, nesse sentido como de seria muito gasto isso, né? Eu digo, capacitar as pessoas seria gastoso, não seria muito mais fácil
fazer com que essas crianças especiais se mantivessem dentro do quadrado delas, a ter que fazer uma inclusão, que às vezes num espaço que inclusive pode até fazer mal para a criança, né, especial, que não está acostumada com aquilo. Eu, assim, como eu não sou educadora, né, mas eu sou mãe, e eu tento dar uma criação para os meus filhos exatamente nesse sentimento de inclusão, de inserção, de aceitação, né, e de respeito mútuo para todas as diferenças, eu tive que contrariar, né, de me contrapor a esse pensamento, a essa fala. Você, enquanto professora, você acha que essa inserção, você acabou de falar que as crianças eram colocadas num outro espaço, então não existe inclusão. Não existe, é uma falsa, né, inclusão. E isso existe muito ainda. Existe muito, existe muito. Tem alguns aspectos que eu acho que tem que ser levados em consideração. Por exemplo, cada necessidade especial, ela tem que ser avaliada. Eu já vi criança, por exemplo, os autistas. Temos mais de 20 tipos de autismo dentro do espectro. Então, eu já vi desde um autismo que a criança só fica quietinha no ambiente, até uma criança que quebra tudo, uma criança que grita, que bate em todas as crianças. Então, cada caso tem que ser avaliado, não é simplesmente colocar ali, né? Em relação à formação, aprender Libras, aprender Braille, aprender uma comunicação alternativa, né? Eu acho que o profissional tem que estar sempre se atualizando. A partir do momento que você tem um aluno que tem essa necessidade, essa formação tem que ser feita. De preferência, dentro ali da carga horária profissional. Eu nem sei se os concursos atuais, por exemplo, vamos falar a rede privada é mais fácil, né? Você simplesmente faz uma exigência curricular, coloca lá que o professor ele vai ter que, né, ele tem que estar capacitado para lidar, para usar Libras, inclusive, né? Mas na rede pública a gente sabe que ainda existe uma dificuldade muito grande, temos professores aí se aposentando, e eu não sei muito bem se os concursos atuais para professores está tendo essa exigência curricular. Você sabe dizer ou não? O que a gente tem na rede pública é o instrutor surdo. Ele é um cargo, né? Ele acompanha a criança na sala de aula e depois ele tem um horário para ajudar nas tarefas e ele está presente ali na escola, né? Na educação infantil, tudo fica um pouco mais fácil por conta de conteúdo. Então, é possível a gente trabalhar com as duas línguas. Certo. Né? Eu tive uma criança com surdez profunda que não sabia Libras. Aí eu fui convidada pelo CEPRE, ou seja, eu fiz gratuitamente ali e a própria Prefeitura de Campinas também dava oficinas. A criança foi aprendendo Libras e eu também. Que legal. E chegou um ponto que as crianças na sala também usavam a Libras. Olha que lindo. Então seria um bilinguismo dentro da sala, né? E educação infantil é riquíssimo o bilinguismo, porque a capacidade de aprendizagem de uma criança de 3 a 6 anos, ela é infinita em termos de linguagem, né? É muito, muito rico. Então, essa foi uma experiência muito interessante. Eu conheço também profissionais que defendem, no caso dos surdos, de ter salas com pares, né? Com outras crianças surdas, porque eles têm toda uma cultura surda. Também existe essa preocupação, né? No Rio de Janeiro tem uma escola famosa de somente para surdos. Então, por isso que eu falo, cada necessidade especial tem as suas especificidades, né? Se for a surdez, se for visual, se for cognitiva, se for de paralisia cerebral. Então, todo o contexto, ele tem que ser avaliado, né? E eu acredito também, seja escola pública ou particular, o aluno é da escola, não é só
do professor. Então tem que ter uma rede na escola de todo mundo se ajudar, né? Desde o guarda, a merendeira, o monitor, o diretor, todo mundo está ali junto em benefício das crianças, em prol das crianças, né? E durante muito tempo eu vi muito professor assim, a minha turma é minha sala, como se todo mundo fosse separado. Então eu acredito muito num trabalho colaborativo de todos na escola, inclusive até como lidar com esse aluno, como que eu lido, né? Às vezes uma colega tem uma experiência diferente, tem uma ideia, né? Eu penso por aí a educação. E você chegou a presenciar esse tipo de harmonia e essa coisa mais prestativa e colaborativa na sua atividade, ou essa é uma opinião sua? Você chegou a ver isso? Esse espírito, existe esse espírito colaborativo entre não as são funções, todos né? os profissionais, mas por algumas pessoas eu vi algum tipo de parceria. Que bom, que bom. Sim. Escuta, outra coisa. Você logo depois que se aposentou, depois de tantos anos, né, ministrando, quantos anos foram ministrando aula? Bom, eu fiquei, acho que num total, 33 anos. 33 anos. Uma guerreira, gente, Sim. uma guerreira, né? Aliás, todos os professores, fica aqui a gratidão imensa para vocês, porque no nosso país é uma profissão que não, infelizmente, não é valorizada e a gente sente o reflexo disso na educação. Então é um país que nacionalmente precisa melhorar muito o trato com os seus professores, a formação, a capacitação, né? Mas quando você se aposentou, você chegou a ficar um tempo sem fazer nada, te deu um bichinho aí, um comichão, e você voltou a dar aulas. Isso? Sim. Fala pra gente dessa sua atividade que parece que é lúdica, né? Explica pra gente. Bom, primeiro, quando a gente se aposenta, né, nós, mulheres, né, 50 anos, os filhos praticamente independentes, né, é uma sensação de liberdade, é uma sensação muito boa, apesar de a sensação assim de trabalho realizado, de conclusão, de ciclo, é uma sensação muito boa. Agora eu vou poder fazer um hobby, eu vou poder me cuidar da minha saúde, do bem-estar. Isso é muito legal. Depois de um ano e meio, eu comecei a sentir falta, né? Principalmente do convívio, né? Na escola que a gente tem com famílias. Ninho vazio. Ninho vazio. Uma coisa muito solitária, né? E eu comecei a trabalhar com 17 anos na educação, né? Então, é realmente um tempo, é o que eu sei fazer. Eu fiz muita formação, né? O professor da rede pública tem muito, pelo menos na prefeitura de Campinas, tem muita formação em todas as áreas. Então eu estava com uma sensação assim, puxa, tantos cursos, fiz arte, cinema, teatro, mídias digitais, ecologia, horta, educação especial, e tá tudo guardado numa caixinha. Certo. Então eu juntei... Pensou, é hora de eu usar isso tudo. Quero voltar para ativa. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com inglês numa escola de Fundamental 1, né? Uma experiência totalmente diferente da minha experiência anterior, uma boa experiência. E agora eu tô num ponto assim, que eu quero juntar a minha experiência com inglês casando com a minha experiência de educação infantil, de inúmeras formações que eu fiz. Então, eu comecei um projeto assim, meu, certo. De um inglês afetivo. Por que afetivo? É um afetivo de gostoso, de prazeroso, e unir as linguagens que as crianças gostam espontaneamente, que é a linguagem do jogo, da brincadeira, da música, do desenho, da arte, de histórias, e vivenciar a língua de uma forma gostosa,
né? E normalmente o ensinamento acaba sendo muito pesaroso, né? Eu falo muito metódico. Eu acho que hoje, inclusive, com esse avançar, né, de tecnologia e tudo, é muito difícil você prender a atenção de uma criança, né? E escuta, o inglês em si, essa turma, esse jeito novo que você conseguiu desenvolver para trabalhar com as crianças, a aceitação é grande? É uma boa aceitação, é um trabalho que eu estou começando, né? É um trabalho que eu acredito. E se as pessoas quiserem te contratar para fazer isso, você lidar com essa questão do inglês, você só atua em escola ou você também atende particular? Como que é? Eu estou atendendo grupos pequenos. De quantas? Na minha casa. Qual a faixa etária? No máximo, a partir de 3 anos, até 12 anos de idade. Aí eu tento formar grupos com proximidade etária, de 4 a 6, de 7 a 9, alguns grupos afins. E também, quando é necessidade da família, eu gostaria de uma aula particular, eu gostaria de exclusividade, ou até, não, eu não quero que você trabalhe esse projeto, eu quero que você dê um acompanhamento, porque na escola está tendo dificuldade, eu também faço esse trabalho. Né? Então, se a família chegar e falar para você, Cláudia, eu preciso que você ensine a família toda. Você fecha um pacotaço com isso e faz. Vamos lá. Que bom, bom saber disso aí, ó, gente. Vamos botar o inglês para funcionar, né? Eu prefiro, no meu ambiente, por exemplo, se eu for fazer uma culinária, então eu tenho uma cozinha. Se eu for fazer uma brincadeira, eu tenho um espaço ao ar livre para fazer, eu tenho fantoche, eu tenho brinquedos. Entendi. Então, é mais fácil, mas não é impossível também, né? De algum condomínio, em algum outro local, também é possível, né? Desde que caiba aí. E a gente vai se reinventando, né? Com certeza. Essa coisa da gente imaginar que existe um grau de produção dentro da gente, né, que não consegue ficar parado mesmo, né? Tem essa sensação, eu brinquei com a sensação do ninho vazio, né, que normalmente as mães, quando os filhos, né, crescem e seguem o seu caminho, a gente fica com esse sentimento de ninho vazio, né? Mas o professor, a professora, eu acho que essa experiência, então, depois que se aposentou, vira uma coisa doida, né? Porque tão acostumado, a gente ainda fica com 1, 2, 3 crianças, sim, mas o professor, naquela dinâmica de lidar com várias crianças, e entra a turma, fecha a turma, entra a turma, começa o ano, turma de novo, né? Sim, então eu imagino a diferença que você sentiu, tanto que você ficou pouco tempo, né? Foi um ano e pouquinho? Eu fiquei 1 ano e meio. Deu só uma descansadinha, né? Tirou férias de 12 meses e já começou, né? Sim. Claudinha, se as pessoas, quem está assistindo a gente quiser entrar em contato com você, para poder conhecer mais do seu trabalho, quem sabe participar de alguma aula inaugural, alguma coisa, como é que elas fazem contato com você? Eu tenho meu WhatsApp, certo? Né? No Facebook é Cláudia Penteado de Barros Nogueira, tenho Instagram também. Também Cláudia Penteado Barros Nogueira? Tá? É Cláudia B. Nogueira. Cláudia B. Nogueira no Insta, gente. Você tem postado material das suas aulas lá? Não tenho postado ainda. Eu tô mais mesmo no contato com as pessoas, conversando. Eu tô mais no face a face. Entendi. Você quer passar o WhatsApp ou você prefere deixar no contato pelo Insta ou pelo Messenger no Facebook? Né? Beleza, mais seguro, né? Então tá bom. Gente, olha, essa é a Claudinha, eu vou chamar de Claudinha, né? E é muito interessante o trabalho que ela tá fazendo e tá passando aqui pra gente. Eu acho que se redescobrir, né, e ainda dentro de uma educação criativa, como ela está fazendo, é muito interessante. As mães que querem aí buscar um inglês diferenciado, né, para suas crianças, entre em contato com a Claudinha ou até mesmo no meu privado aí no Messenger, que eu passo o contato dela depois, tá bom?
e vamos nos reconstruir nessa forma nova de ensinar, certo? Com certeza. Claudinha, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, esse bate-papo, né? Eu que agradeço a sempre oportunidade. enriquecedor receber, né, mulheres com ações novas, né, e você é uma delas, por isso que eu quis te ouvir aqui, porque a gente sabe que é diferente se achar numa outra coisa, embora não seja uma outra coisa, você continua ministrando aula, mas você arrumou uma forma legal para você, né, uma forma interessante, não só de se posicionar enquanto professora, mas de transmitir o conhecimento de uma forma mais criativa, mais desejosa, mais querida pelas crianças principalmente. Com certeza. E eu trabalho com crianças especificamente, inclusive crianças com necessidades especiais, para mim são muito bem-vindas. Ok, né? Deu para perceber. Claudinha, e se o pessoal quiser manter contato com você, quais são a sua rede de contatos, as suas mídias sociais, você quer passar pra gente? Pode estar entrando em contato pelo meu WhatsApp, aí a gente pode estar conversando também via telefone ou mesmo marcar de conversar. Meu número é 19 98 42 43 119. No Instagram, Cláudia Barros N, e Facebook, Cláudia Penteado Barros Nogueira. Ok, então aí os contatos então da Claudinha, quem quiser saber mais a respeito do trabalho dela, entre em contato. E deixa eu te perguntar, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu vou te perguntar o seguinte: você, enquanto profissional, enquanto professora que foi e que ainda é, que enfrentou certamente vários obstáculos na sua carreira enquanto professora, ou que presenciou outros profissionais também enfrentando vários obstáculos, o que você espera, Claudinha, para a educação no Brasil? O que você espera para os professores que estão iniciando a sua carreira? Passa pra gente o seu sentimento com relação a isso, a valorização ou não da educação no nosso país. A fala está com você. Bom, a educação, ela tem que ser uma das prioridades do nosso país. O nosso país só vai mudar de patamar se ele tiver educação, né? Isso tem que ser uma prioridade dos governos. É possível, sim, né? Não basta só vaga para todas as crianças, escola para todos. Tem que ser escola com qualidade. A gente tem uma legislação muito boa brasileira, a LDB, o próprio portal do MEC tem os parâmetros de qualidade para a educação infantil, para a educação básica. Uma coisa fundamental é a relação adulto-criança, as condições físicas. Então tem que ter investimento na educação, tem que construir escola, tem que dar manutenção para as escolas que estão aí, melhorar os recursos físicos, investir no educador, na sua formação inicial. Também a formação em serviço é fundamental para os educadores. A valorização da profissão é muito importante. Como que a gente vai atrair novos talentos, bons profissionais, se é uma carreira que não tem incentivo, que não tem valorização? Então é muito importante. Então a educação, que é o alicerce da sociedade, tem que estar em primeiro lugar. E você falou da universalização, né? Explica para quem não entende essa linguagem o que seria isso. Eu trabalhei mais intensamente na educação infantil e a gente sabe que tem uma lista de espera absurda de crianças que a mãe não consegue vaga nas creches, nos centros de educação infantil. Muitas vezes essas mães procuram o judiciário e o juiz decreta via mandado de segurança, é obrigado isso, é obrigatório a vaga dessa criança. Mas o que acontece? As creches estão lotadas de criança. Como que essa criança vai poder ter um atendimento de qualidade?
fora as demais crianças que estão ali, né? Então, não é só atender a vaga, um lugar para ficar, um lugar que tem alimentação, segurança, higiene. Precisa ter uma intervenção pedagógica para o desenvolvimento dessas crianças. Então, as escolas de educação infantil, as creches, elas têm um papel muito importante. Eu acredito que uma criança que fez uma boa educação infantil, ela tem mais chances de se sair muito melhor no ensino fundamental do que aquela criança que foi reprimida, né, que suas necessidades básicas não foram atendidas. Então, tem que construir escolas, tem que dar manutenção para as escolas, tem que valorizar os profissionais, tem que ter uma carreira convidativa, né, para as novas gerações. E enquanto a educação for deixada de lado, né, a gente ainda vai ter esses índices de evasão, de reprovação, essas avaliações nacionais, internacionais, que o Brasil está aquém, né, aquém do Chile, aquém do México. Então, quando que a gente vai crescer? A gente só vai crescer com o investimento pleno da educação. Muito bem posicionado. Muito obrigada pela sua fala. Vocês percebem que é uma fala muito séria, porque há muito tempo que a gente não consegue sair do discurso, né? Sim. Vai investir em educação, e entra a administração, sai a administração, e a gente não vê isso acontecer. Então, a Claudinha deixou aqui um recado para você que pretende administrar a cidade de Campinas, né? Sim. Que é o território que se está aqui, para pensar a respeito de quais são as suas propostas para a educação. Vamos olhar com mais seriedade a educação na cidade e construir todo esse cenário, né, que a Claudinha acabou de falar e encarar o serviço que deve ser feito, o trabalho que deve ser feito com seriedade. Claudinha, obrigada, tá, pelo bate-papo, pelo que você colocou aqui pra gente. Muito importante essa sua última fala, principalmente. Não é mais que um puxão de orelha, né? A gente sabe que isso realmente é difícil sair do papel. Então, com certeza, muito rico estar com você e eu tenho certeza que todo mundo vai estar adorando aí o que você colocou, especialmente os nossos professores, não é? Vocês estão muito bem representados, viu? Obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço.